ganha um árbitro no Brasileirão? E já aproveito diante desses números para perguntar para a galera se você toparia essa função por esse valor para apitar um jogo do Campeonato Brasileiro. Conta aí para a gente, Rodrigo. Temos o quadro aí do... esses dados foram levantados pelo Igor Siqueira, eu acho que foi o Bruno Madri, né, que fez junto com ele a matéria na época, contando quais são as cotas dos árbitros, né? E tem diferenças aí entre árbitros, árbitro de campo, em torno de 7 mil, assistentes 4 mil, esses são os FIFA, os que mais ganham. O quadro de FIFA no Brasil hoje tem 10 árbitros principais, e aí 10 trios, né? Tem os assistentes iguais, vai girando. Agora, uma coisa que me deram de informação, inclusive quem me deu foi o advogado Pedro Wright, que é parente do José Roberto Wright, né? Eu acho que ele é filho, salvo engano, é um advogado que eu sempre falo, e que tem uma taxa, tem taxas, impostos que incidem, então às vezes até chega a 50% o desconto sobre esses valores. Então isso é uma ressalva importante quando a gente fala desse quadro. Mas esses são os valores aí para um árbitro FIFA Master, né? Aqui no Brasil, se a gente pegar cotas de Libertadores, são mais altas porque é em dólar. Qual é o outro quadro que a gente tem? Outro quadro, Domi? Temos. Isso na Série B, sim. E aí na Série B, e isso a gente vê quando a gente vê a coisa de mandar árbitro para a geladeira, os árbitros não são profissionais hoje em dia, é bom a gente lembrar. Eles não trabalham só com isso. Mas os árbitros principais acabam sendo quase só profissionais. Eles muitas vezes são policiais, contador, enfim, tem lá diversas profissões, mas ele acaba que quando você tem um ganho salarial, sei lá, de 30 mil, 40 mil no mês, que é o caso desses árbitros FIFA, fica difícil a outra profissão ser a sua principal. A gente tem esse problema no Brasil, que é essa contradição de que ele tem que treinar como um profissional, ganha até como um profissional, mas é dependente daquela cota específica, né? Então ele treina, mas ao mesmo tempo ele tem que ter a outra profissão dele como base. Então você vê que para um árbitro Série B, Série A, se ele estiver apitando constantemente, ele perfeitamente tem um sustento. Mas você tem essa contradição porque não é completamente certo. Ele vai para a geladeira, fica um mês sem trabalhar. Imagina se a gente ficasse aqui um mês sem trabalhar, né? É meio complicado. Isso. Pois é. Então, eles têm que ter outra profissão, e aí, quando tem outra profissão, eles não podem se dedicar plenamente a essa discussão da profissionalização dos árbitros. E a gente lembrar isso que o advogado Pedro Wright falou para mim, que tem esses descontos de imposto que dão mais ou menos 50% em cima desses valores. Então, quanto ganharia mais ou menos por jogo um árbitro com os descontos? Então, pela informação que ele me deu, seria metade disso, né? Porque ele teria que pagar imposto a mais, isso. Por Klaus no clássico, ele vai ganhar uns 4 mil reais. A gente voltando ali, estava dando em torno de 7 mil, né? Aí se ele tiver que pagar imposto, vai acabar ganhando um pouco menos de 4 mil reais, alguma coisa nesse sentido. Para ele apitar 8 jogos no mês, se ele apitar 8 jogos por mês, ele vai ganhar 32 mil reais líquidos, tá? 32 mil reais. Não é um salário ruim. Só que para ele apitar 8 jogos por mês, primeiro, ele não pode ter outra profissão. E segundo, ele tem uma rotina de viagem gigantesca. Por exemplo, o Klaus vai apitar Flamengo e Botafogo no domingo às 11 da manhã, mas ele estava na quarta-feira apitando Libertad e River Plate em Assunção. Ele chegou em Assunção na terça-feira. E aí a cota é mais alta, né? Também a gente tem que dizer, né, PVC? Então aí ela aumenta um pouco essa média, porque a Conmebol, eu não tenho o valor aqui, mas eu já vi, eu tenho certeza que é mais alto, porque ele é em dólar, é um valor mais alto o valor que quando eles apitam. Então esses árbitros FIFA, e quando eles vão para a Copa do Mundo, então, aí é um valor bem mais alto. É uma remuneração considerável, assim. E eu estava vendo aqui os salários da Premier League, para a gente ter uma comparação. Por jogo, é mais ou menos 1.500 libras, o que dá uns 9 mil reais. É uma grande diferença em PVC. Claro, deve ter o desconto também lá, né? E ele tem o fixo, né? Porque ele é profissional. Então esse é o ponto central. Você tinha visto que tem um valor fixo, não tem? Tem, e aí varia muito, né? De 70 mil libras até 200 mil libras por ano. Faz essa conta aí, por ano. Contigo. Dá 115 mil, pouco mais de 15 mil libras para o mais bem pago
e vai dar algo como 5, 6 mil libras para o menos bem pago nessa linha que você está falando. 5, 6 mil libras por mês, e o outro vai dar 15, 16, alguma coisa assim. Que é muito importante, porque é uma garantia. 15 mil libras por mês é um dinheiro. Desculpa. Não, a gente tem que considerar primeiro as diferenças, obviamente, econômicas de Brasil e Inglaterra, né? Então, a moeda e tal, não sei o quê. Segundo, que lá é um grupo de 20 árbitros, salvo engano, que é a elite da Premier League. Não é que é empregado todo mundo desse jeito, é um grupo bem pequeno, eles concentram esse profissionalismo com valores altos nessa quantidade de pessoas. E terceiro, que a Premier League é a liga que mais gera dinheiro no mundo de futebol. Se ela não pagar quem arbitra os jogos dela e tem um papel tão importante de acordo, faz completo sentido. Então tem uma diferença para o Brasil. Eu acho que a discussão não é nem que a gente tenha que chegar nisso, mas que a gente tinha que criar algum modelo profissional parecido, que você tenha algo como 20 árbitros brasileiros que tenham um salário fixo menor e outro por cota, e que eles estejam em treinamento constante. Eu acho que isso que vai ser a revolução na arbitragem brasileira. Todas as outras coisas são discussões aleatórias, digamos assim. Perfeito. Só fazer uma e tem a questão do investimento que eles têm que fazer também, né, PVC? Desculpa, mas é que o curso da CBF não é barato, né? Uns 7 mil reais para se formar como árbitro. Como árbitro, acho que primeiro nível. Depois você tem que fazer as graduações indo subindo, então você tem um investimento grande para isso. Outro dia a menina da Fome fez uma observação bem pertinente, que, por exemplo, podia ter uma valorização, um subsídio para os árbitros pobres ou para os árbitros negros. Embora a gente tenha árbitros negros trabalhando na elite, como o Luiz Flávio. Mesma coisa para técnico, né, PVC? Mesma coisa para técnico, tem o caso do Carlos Vitor, recente, né, do Nova Iguaçu, que estava sem dinheiro para pagar o curso de Série A da CBF, né? Então, de fato, esse seria um programa importante que a CBF teria completo dinheiro para bancar, que é, de repente, fazer alguma espécie de cota e ela financiar esses, acho que principalmente mulheres no caso da arbitragem, e talvez técnicos negros para futebol masculino. Eu acho que para uma mulher dirigir um time masculino ainda vai demorar um tempo para a gente conseguir chegar nesse estágio de evolução. Mas a gente pode pensar no futuro. Exatamente. Os árbitros no Brasil, as mulheres apitaram antes da França, por exemplo, né? Stephanie Frappart hoje é uma árbitra do primeiro nível na Champions League, mas a Silvia Regina apitava em 2003, 2004 no futebol na Federação Paulista, e a Stephanie, o primeiro árbitro de Champions League foi em 2018. Tem poucas, mas tem coisas que a gente avançou, né? As mulheres no Brasil tiveram direito a voto antes da França, né? É uma loucura você pensar que o direito a voto foi só em 1932 no Brasil, mas na França foi em 1946, é inacreditável. Mas eu fiz até a confusão. Eu estava falando sobre os árbitros, os técnicos negros. Eu queria só fazer uma conta sobre a história da Libra, que às vezes faz assim, a conta 15 mil libras vezes 6,20, vai dar uma fortuna que o árbitro da Inglaterra ganha. Não, espera um pouquinho. 15 mil libras, você ganha em libra, você gasta em libra. Se você toma um café, grosso modo, se você toma um café por R$5 no Rio de Janeiro, você toma um café por 5 libras na Inglaterra, né? Então, você vai ganhar em libra, você vai gastar em libra também. 15 mil libras é um bom bom colchão, porque ele vai ter a cota pela arbitragem que ele fizer nos outros jogos. Mas se ele for afastado por deficiência técnica, ele tem um colchão de 15 mil libras que garante a ele estar vivo, garante o sustento dele e de parte da família dele, que garante que ele vai poder se preparar para se recuperar tecnicamente e ser profissional da arbitragem ainda no mês seguinte, quando estiver melhor tecnicamente. Aqui é que está o X da questão do profissionalismo. Por isso esse colchão é fundamental. Não é uma fortuna 15 mil libras, parece, mas não é uma fortuna, mas é uma boa garantia para o árbitro poder errar, ser afastado e continuar se preparando. Perfeito, PVC. Recebemos um superchat aqui do Rafael Gomes. Muito obrigada, Rafael. Ele pergunta se dispensas de viagem e hotel são pagos pela CBF. Sim, né, Rodrigo? Sim. Isso está tudo incluído. Era só o que faltava. Aí os caras iam pagar para trabalhar, né?
A passagem está barata no Brasil hoje, imagina. Inclusive teve uma modificação esse ano, que foi a inclusão dos quartos árbitros, hoje não são mais das federações locais, ou seja, está se gastando um pouco mais com as viagens. Eu ouvi de dirigentes de clube que eles gostaram dessa medida, porque muitas vezes o quarto árbitro, não é que ele fosse favorecer o time da federação local, mas ele era conhecido de todo mundo e tal, e aí, sabe, ele era conhecido todo de um lado e do outro não era, então acabava tendo um relacionamento um pouco diferente. A André Rodrigues pergunta aqui, valeu André, os árbitros precisam ganhar mais. Pergunta não, ele afirma, né? Até para prevenir aliciamento. Você concorda, claro. PVC? Tinha que ser mais alto? É igual policial militar. Por que tem policial militar corrupto? Ah, mas o cara pode ganhar muito bem e ser corrupto do mesmo jeito. Claro, você não vai evitar 100%. Mas o cara tem que ser remunerado de uma maneira a que ele não precise fazer nenhum bico por fora. Tipo, estar suscetível a receber uma proposta da máfia das apostas e dizer, aqui, ó, se você der 13 cartões amarelos em vez de 12, eu vou te dar esse dinheirinho aqui. Que é o que aconteceu no caso da máfia das apostas, que o Ministério Público de Goiás investigou. Então, assim, é claro que precisa ter um salário mais alto, não impede a corrupção, mas dificulta. Agora, uma ressalva importante que a gente tem que fazer, esse pagamento para os árbitros, desculpa, Domi, só para complementar, não é pago pela CBF. Ele é pago retirado da renda dos clubes, renda do jogo. A CBF investe ali na formação e paga o VAR, essas coisas. Mas o pagamento para o árbitro, especificamente, está descontado sempre no borderô. Desculpa. A CBF investe, entre aspas, né? É isso que eu não entendo, PVC. Não foi perfeito sua colocação, Rodrigo, porque essa é a minha pergunta. Então, o que falta para a CBF profissionalizar isso? Talvez mais pressão dos clubes? O Wesley Fialho está falando aqui, ó, que o Textor vai fazer a arbitragem virar profissional. Vocês vão ter que agradecer o boss. KKK. Tomara, né, que o desfecho dessas denúncias do Textor seja isso, a gente entender que não dá mais para seguir sem profissionalizar essa profissão. Uma arbitragem profissional pressupunha que alguém usasse uma CPI para pressionar o árbitro de domingo, né? Uma atitude profissional é totalmente contrário do que está fazendo o John Textor. Né? Exatamente. O ponto aqui, primeiro é importante dizer o seguinte, quem vai forçar a arbitragem a ser profissional não vai ser o John Textor, vai ser o Ministério Público de Goiás. Que aqui é o ponto central, as pessoas elas fazem questão de confundir as coisas. Ah, que o PVC está falando do Textor por causa do clube, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão básica é a seguinte, faz 2 anos e meio que o Ministério Público de Goiás comanda a mais profunda investigação que já foi feita no Brasil. Não tem máfia da loteria esportiva. Amo a matéria da máfia da loteria esportiva, que foi publicada pela revista Placar em 82, pelo meu eterno editor Sérgio Martins. Sérgio Martins é o autor da matéria da máfia da loteria esportiva e foi meu editor por 4 anos. A matéria tem méritos incríveis para ser publicada em 1982. Ela seria publicada de outra maneira hoje, porque tem uma série de informações que hoje se apura de outro jeito. Bom, ponto parágrafo. Ali tinha 140 nomes listados. Em 2005, foi maravilhosa a matéria da máfia do apito, mas descobriu-se o envolvimento de 2 árbitros que individualmente faziam serviços para sites ilegais de apostas. Nem sites eram direito na época. Essa investigação do Ministério Público de Goiás é a mais profunda já feita. E levou a 17 jogadores afastados do futebol por serem comprovadamente ligados a uma máfia de sites de apostas que compra jogadores baratos. Incrivelmente, o Ministério Público de Goiás não conseguiu identificar, surpreendentemente, nenhum árbitro envolvido em 2 anos e meio de investigação. Nenhum. Pode haver? Claro que pode. Por isso que eu estou cobrando todo dia do Textor que ele pegue esse relatório de 180 páginas. Isso eu já disse para o Textor e eu já disse para o Jorge Cajuru, presidente da CPI,
para pegar esse relatório e entregar na mão do Ministério Público de Goiás. Você pode entregar para quem quiser, para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, para o senador que quer comprar zagueiro para o Botafogo. Você pode entregar para todo mundo, presidente da República. Mas tem que entregar para o Ministério Público de Goiás por uma razão óbvia. O Ministério Público de Goiás tem uma investigação de 2 anos e meio. Quem mais pode cruzar informações novas com informações velhas para saber se aquela informação nova tem uma ligação com a informação velha? Ou investigar partindo do zero é muito pior. Então é tão óbvio, que só não faz isso quem quiser mais publicidade do que solução do problema. Tem 2 comentários muito bons aqui. Obrigada você que mandou. Gui Verde, 1914, está sempre aqui com a gente. Cleiton Laranjeira também. O Gui diz que teve jogador que ganhava 500 mil e se envolveu no esquema de apostas. E o Cleiton diz ser corrupto é questão de caráter e não do valor que ganha de salário. Tem razão. Mas você ter uma profissão que te garanta que você não vai ficar em nenhum momento desamparado, talvez aumente um pouco a sua chance, né, PVC, de recusar qualquer outra oferta. Foi o que eu disse. São complementares, né, os raciocínios. Eu não disse que... Justamente por causa disso é que eu não disse que impede. Né? Agora, o Eduardo Bauerman não ganhava 500 mil reais por mês. O Aleph Manga não ganhava 500 mil reais por mês. Devia ganhar 150, 140. É um bom dinheiro. Bom dinheiro do Bauerman. Mas não tem nenhum desses 17 listados com 500 mil reais de salário. Também, eu entendo, eu fiz o atenuante. Não é o dinheiro. O dinheiro é uma proteção, não é uma garantia. Perfeito. Breno Giroto mandou um superchat. Valeu, Breno. Tava com saudade de você. A questão da profissão dos árbitros é simples. Eles são trabalhadores e sua força de trabalho é essencial para o produto futebol. Por isso até que a gente fica tão frustrado, né? Quando a gente acha que vai ter uma liga no Brasil e que vai melhorar essas questões, e aí a liga vem, não existe, e quando existe só fala dos lucros de cada um, né, e não fala de melhorar o nosso querido futebol brasileiro. Agora a gente está acompanhando... Não, é só porque teve uma ação, só para complementar também, uma ação do Ministério Público do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, já tem uns anos, e que eles queriam que fosse profissionalizada a arbitragem, era uma ação contra a CBF. Ela discutia os critérios de escala e pedia a profissionalização dos árbitros. E essa ação, a CBF foi bastante resistente e não queria profissionalizar de jeito nenhum e também não queria interferência e nem explicar os seus critérios de escala e acabou conseguindo enterrar a ação. Mas teve uma tentativa, e aí não tem nada a ver com a investigação, era justamente uma relação trabalhista, como está falando, acho que eu não peguei o nome dele, mas enfim, é uma questão de criar uma relação trabalhista entre a CBF e os árbitros.